eu fico lisonjeado, na verdade, né? Porque quando surgiu a oportunidade aí de eu ministrar algum treinamento, eu vi que era a oportunidade de eu retribuir de alguma forma aí algumas coisas que vocês fazem para a comunidade. Então, aqui na minha empresa já vieram pessoas que conheceram o ServiceNow através de pessoas assim, com certificação, com capacidade, e eu super apoio esse né? É legal participar disso também. E é uma honra aqui para mim, aliás, estar participando aí e compartilhando um pouquinho do conhecimento que a gente vai adquirindo aí ao longo dessa caminhada. Acho que a ideia de hoje, né, o treinamento, tive pouco tempo para fazer, né, peço até perdões aí se de repente tiver alguma palavra escrita errada ou algo do tipo, depois eu corrijo o material e mando para vocês sem problema nenhum. Né, mas a ideia é falar um pouquinho de integração, né, principalmente quando se trata de ServiceNow. Falar um pouco do conceito de integração, né, o que independente aí de sistema, aí são coisas de mercado. Então, se você vai trabalhar com ServiceNow, se você vai trabalhar com outras tecnologias, é de extrema importância para você se tornar um profissional de TI capacitado, mesmo se o seu skill não for um skill técnico de desenvolver, né, mas é legal saber um pouquinho como funciona cada coisa. Tem diversos tipos de integração na ServiceNow, né? Para esse primeiro momento aí, depois a gente pode continuar isso, né, dar sequência nisso com outras pessoas apresentando também. Para esse primeiro momento eu vou falar um pouco de integração REST na ServiceNow, né, mas vou apresentar aí todos os tipos de integração que a ServiceNow oferece, né, tanto da parte de consumir recursos de outros sistemas, né, e também a maneira que a ServiceNow ela encontrou para disponibilizar os recursos dela para que outros sistemas possam utilizar. Que eu acho que o grande coringa, quando se trata da ferramenta, é justamente ela conseguir automatizar fluxos e outros projetos que eu participei, né? Eu fui desde estagiário para líder técnico ali na Upar Service. Vou destacar aí 2 projetos, ali são alguns que eu participei, praticamente, tirando a Marisa e o Ebanks, que eu não participei de integração diretamente, né? Mas todos ali tinham integração, mas eu vou destacar a Azul, porque foi o projeto, assim, de longe, que eu mais tive que conversar com outros sistemas, assim, disparado. Com sistemas que eu nem sabia que existia. Sistemas de controle de bagagem, sistema de localização de aeroporto, diversos sistemas, assim, super complicados, com estruturas completamente diferentes, outros paradigmas. Então, foi um desafio muito grande para mim. E na BRF também tive que fazer integrações com sistemas, porém com sistemas mais de mercado, com SAP, com SuccessFactors, que são outros sistemas que, no dia a dia, empresas de médio a grande porte, elas utilizam. Então, já tive bastante experiência aqui logo de cara. Né? Na Marisa foi meu primeiro projeto, foi um ITSM que a gente implementou. Na Klabin foi um ITSM com portal, né, um portal um pouco diferente, ali utilizando os padrões de interface da Klabin, né, os guias de estilo da Klabin. Boticário também era o ITSM, também com portal. Ebanks foi só portal totalmente customizado. Tem cliente que não gosta do portal padrão da ServiceNow, né, e a gente acaba criando esse tipo de desenvolvimento. A JSL também tem a ITSM. E na Lactalis eu coloquei aqui que foi um projeto um pouco diferente. Foi uma integração, mas não foi eu, através da ServiceNow, consumindo serviços. Era eu, através de uma aplicação Node, consumindo a ServiceNow. Né? Então, tem tem 2 pontos interessantes aqui da Lactalis. Primeiro que a ServiceNow ela conversa muito bem com outros sistemas e outras tecnologias. Tem funcionalidades nativas para que isso aconteça. E segundo que é interessante, assim, dentro de uma plataforma, você acabar tendo outras skills, porque no projeto a gente nunca sabe o que pode acontecer. Às vezes você vai ter que apoiar um pouco mais algum outro time que está trabalhando em cima de uma demanda, e às vezes só o skill de ServiceNow não é o suficiente, né? Não estou falando que isso é regra, né? Acho que mas como eu disse antes, todo conhecimento ele é válido e acaba agregando, aí você acaba criando oportunidades dentro do cliente. Hoje, eu atuo como consultor sênior e líder técnico aqui na UI, né?
Eu não vou citar nomes dos projetos por uma questão mais de segurança ali, tem algumas restrições, mas eu participo e participei de clientes de vários setores, né, do setor de varejo, setor de telefonia, né, telecom, projetos internos aqui na UI, projetos de empresas multinacionais, né, empresas gringas que muitas vezes não tem nem sede aqui no Brasil, né, não atuam aqui no Brasil. Então, e todos eles envolvendo integração, né, já mexi com CSM, ITSM, TSM, que é um produto um pouco novo, né, que é mais voltado para o CSM, ITOM. Então, já tenho uma boa experiência, assim, e integrações complexas é algo que me persegue na minha carreira. Então, estou só esperando aí o próximo desafio, a próxima grande integração que eu vou fazer para colocar aqui no meu currículo. Né? Tirando essa experiência profissional, sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas pela FIAP, né? Me formei em 2019, eu acho que foi no começo da pandemia, eu me formei. Fiz curso técnico também em desenvolvimento de sistemas, antes de ingressar na faculdade, então eu tenho 2 diplomas aí técnicos e tenho algumas certificações na ServiceNow e microcertificações também. Acho que de experiência é isso. Se tiverem alguma curiosidade também referente a algum projeto ou alguma experiência de trabalho, também podem me chamar pelo LinkedIn também, que eu estou sempre disponível lá. O Eric me chamou e eu atendi. Então, fiquem à vontade quanto a isso, e também no LinkedIn, quando surge oportunidade aí, seja para compartilhar conhecimento ou compartilhar alguma oportunidade, alguma vaga, eu acabo compartilhando também lá no LinkedIn. Aí, agora a gente pode começar a falar o que é uma integração, né? Então, de maneira geral, assim, falando bem de maneira simplista, a integração, ela consiste na comunicação entre sistemas diferentes. Então, eu tenho um sistema A, que ele precisa trocar informação com o sistema B, ou com o sistema C. E existem várias maneiras de se fazer isso, né? Uma delas é usando uma API para intermediar essa comunicação, e essa API ela tem padrões e protocolos que precisam ser seguidos aí, até para que os sistemas se comuniquem, é necessário eles terem coisas em comum, né? Terem uma metodologia em comum. É por isso a criação do REST. Então, é troca de informação entre os sistemas. Digamos que eu tenho uma base de dados de usuário, que normalmente fica numa empresa, se não é uma empresa de médio grande porte, fica num Active Directory, e eu preciso acessar essa base na ServiceNow. Por isso, através disso, né, a gente consegue consultar essas informações através de uma integração. No caso, não é uma REST API, tem outros tipos de protocolo, mas a gente faz isso via integração. Quando você vai comprar alguma coisa na Amazon, vai comprar alguma coisa no Mercado Livre, e você coloca o seu CEP e calcula um frete, existem APIs públicas de empresas de entrega, né, de ramo de logística, que calcula o frete para você automaticamente. Normalmente, essas empresas de e-commerce, elas consultam essas APIs. Quando você vai efetuar um pagamento, o pagamento ele é debitado no seu cartão, existe uma comunicação entre o e-commerce e o seu banco. E essa comunicação, ela também é feita através de integração entre sistemas. Então, basicamente é isso. Para a ServiceNow, se você perguntar para a ServiceNow, o que é uma integração? Ela vai falar que é a troca de informações entre a plataforma e outros sistemas e fontes de dados. Então, não muda muito o que é uma integração de maneira geral do que é uma integração na ServiceNow. O que muda é a maneira de se fazer. Né? Que na ServiceNow tem algumas particularidades e alguns caminhos que a gente pode seguir que muitas vezes aumentam a produtividade no desenvolvimento dessas integrações. Por que é tão importante? O Eric, no começo da apresentação, ele acabou comentando, né, que é super importante, é um tema que acaba destacando o profissional quando ele entende do assunto, porque muitas empresas contratam a ServiceNow para automatizar fluxos que hoje elas fazem manualmente. E toda vez que a gente fala de um autosserviço, por exemplo, eu quero que o serviço seja atendido
sem necessariamente ter uma intervenção humana, ou sem necessariamente esse analista acessar manualmente diversos outros sistemas e imputar uma informação manualmente. Toda vez que a gente fala que a gente quer sobrescrever isso, né, dar uma solução para isso, a gente está falando de integração, né? Então, acho que grande parte das integrações que eu fiz na ServiceNow foram para automatização de serviços, seja para conceder acesso a um usuário a um diretório, ou a uma transação específica do SAP, até fazer uma consulta de folha de ponto do usuário. Antes da implementação de uma integração, esses processos são feitos de maneira manual. O colaborador ele pode solicitar lá, eu quero ver minha folha de ponto. Ele vai lá no sistema de folha de ponto e imprime o ponto dele. Agora eu quero ver o meu informe de rendimentos. Ele vai em outro sistema e pesquisa informe de rendimentos. Agora eu quero solicitar acesso a uma transação do SAP específica. Aí ele tem que abrir um chamado, esse chamado cai para uma aprovação, depois cai para um analista, o analista vai lá no sistema do SAP, coloca essa transação para o perfil do usuário, retorna isso num chamado e aí concede o acesso. Percebe que nunca é muito produtivo fazer isso de maneira manual, seja porque são muitos sistemas distintos para consultar. Às vezes, para você ter uma informação completa, você tem que consultar 2 ou 3 sistemas, ou então o processo de ida e vinda da informação também é muito complicado, que é o caso do analista SAP. Então, para esses cenários, a gente pode fazer a integração. O que acontece também muito é usar a ServiceNow como um omnichannel, né, como se fosse um canal único de solicitações, onde a ServiceNow faz solicitações para outros sistemas, né, já implementei projetos desse tipo. Então, a pessoa numa única tela, o caso da Azul, por exemplo, vou dar, numa única tela, ela através do nome do colaborador, do cliente, ela consegue ver quais são os últimos voos que o cliente fez, ela consegue ver qual que é o assento preferencial desse cliente, ou onde ele prefere voar, qual que é o nível desse cliente, né, o nível de relação que ele tem com a Azul. Então, eu consigo ver diversas informações numa única tela, sendo que anteriormente, para fazer um bom atendimento, esse colaborador tinha que consultar 3, 4 sistemas. Então, a gente coloca isso numa tela única. Então, a gente tirou 3, 4 steps de um processo e tornou tudo isso muito mais simples. Então, acho que por isso que é tão importante a integração. O ganho que o cliente ele tem com a integração muitas vezes é até difícil de mensurar, que é ganho de agilidade no processo, performance, resposta rápida, às vezes não precisa nem gerar um registro para cair numa fila, simplesmente uma simples requisição num serviço terceiro, já mostra a informação que o usuário quer na tela, então ele nem precisa, não gera ofensor para alguma fila de atendimento. Então, por isso que a integração é um tema tão importante. E aí a gente entra um pouco nos tipos de integração que a ServiceNow ela oferece. Alguns são um pouco mais complexos do que outros, né? Alguns são mais usuais que os outros, mas vou falar aqui de maneira rápida cada um desses e depois eu foco mais na REST, na prática mesmo. Então, a gente tem a integração REST, que é uma arquitetura de integração via API, protocolo HTTP, que é o protocolo que você usa para navegar na internet, por exemplo. Existem diversas APIs REST públicas, é o mais utilizado hoje em dia, principalmente na parte empresarial. Integrações, né, APIs que eram desenvolvidas em SOAP, já tem um movimento aí bem grande de mercado de migrar para essa arquitetura REST, por conta da familiaridade que outros sistemas têm com essa API, principalmente sistemas novos. Então, a gente tem essa opção do REST, tem o SOAP, ele é um pouco menos performático que o REST, ele trabalha com outro tipo de documento, mas a princípio a ideia é a mesma, né? É a manipulação de recursos através de um protocolo de internet. Então,
Basicamente, o princípio é o mesmo. O REST, por ser um pouquinho mais moderno, e por trabalhar com diversos tipos de conteúdo, né, que a gente pode mandar JSON, pode mandar XML, text, ele acaba sendo muito mais usual do que o SOAP. O SOAP tem algumas limitações, inclusive de segurança, que acabam limitando a performance dele. Temos data sources, né, então quando a gente fala de integração, muita gente esquece do data source. Na ServiceNow, existe a possibilidade da gente transferir informações de um banco de dados terceiro para a ServiceNow através de uma string de conexão. Né? Quem já trabalhou com outras tecnologias sabe que a gente consegue comunicar com o banco de dados diretamente, utilizando algumas bibliotecas. A gente coloca lá a string de conexão, coloca a tabela que a gente quer consultar, coloca as colunas que a gente quer consultar, o filtro, né, a query, e puxa as informações. A ServiceNow ela tem isso de maneira nativa, a gente precisa configurar, trazendo essas informações através de um banco de dados, utilizando o JDBC, a gente consegue transformar esses dados através de um transform map, e aí, como o data source é um componente, assim, que tem uma complexidade interessante, eu acho até melhor ter um treinamento só para data source, por exemplo. Então, a gente consegue trazer e fazer uma carga desses dados aqui na ServiceNow. Então, gerar esse espelho aqui na ServiceNow, não só para banco de dados, SQL e Oracle, mas também para arquivos Excel, por exemplo. Eu tenho um Excel aqui com uma lista de todos os usuários de uma empresa. Eu consigo fazer essa importação via data source, via transform map, e transformar isso em registro dentro da ServiceNow. Né? Então, tem diversos tipos de arquivo que a gente pode trabalhar. É um assunto bem interessante. Inclusive, agora na versão TOC, na release TOC, existe o RPA, que a gente consegue automatizar essas cargas. Né? Eu posso ir, através de um robô, eu posso ir para um arquivo no servidor CSV e fazer uma importação. Então, é algo bem interessante mesmo. Vale a pena, em oportunidades futuras, a gente esmiuçar um pouquinho esse assunto. E tem um tipo de integração que é muito menos usual, que é o WebSocket, que é basicamente uma comunicação entre recursos através de evento, numa página web, por exemplo. Então, eu tenho um recurso que ele dispara evento toda vez que ele altera o estado dele, e eu consigo escutar esses eventos e manipular ali algum registro, alguma coisa aqui na ServiceNow. Isso a nível de portal, né, de web. ServiceNow não tem muito suporte para algo parecido com WebSocket do lado do servidor, pelo menos até onde eu cheguei a pesquisar, mas eu já implementei em alguns clientes porque houve essa necessidade. Um exemplo, até para ilustrar melhor o que é um WebSocket, porque quando eu implementei a primeira vez eu não sabia o que era. Imagina que você tem uma tela no portal que mostra slides de anúncios da empresa. Por exemplo, vai ter um benefício, vai ter um evento da empresa. Só que não faz sentido eu ter uma API REST que consulta o sistema que dispara esses anúncios a cada 5 segundos, a cada 10 segundos. Concorda comigo que eu vou ter que fazer um looping com um timer para ficar consultando se teve um novo anúncio nesse sistema? É um pouco inviável. Então, o WebSocket, ele cria um túnel, acho que a gente pode chamar assim, que ele escuta, quando tem alteração lá naquele sistema, ele dispara um evento que a gente está escutando aqui. Então, é bem interessante essa questão do WebSocket. Então, como eu disse no começo, vamos focar um pouquinho em APIs REST, né, porque é o mais usual, que vocês vão ver com maior frequência dentro de ServiceNow. Não que os outros vocês não vejam também, mas como são temas muito amplos, a gente pode tratar depois. Então, o que é uma API e o que é o protocolo REST? Eu já falei um pouquinho sobre isso. A API é um conjunto de definições
E protocolos usados para integração entre aplicações, né? Então, aí pode ser... Aqui, quando a gente fala de API, é só o... Não estou definindo aqui qual que é o protocolo que eu estou usando, qual que é a arquitetura que eu estou usando, é só o conceito, sabe? Então, é a maneira que eu tenho de comunicar entre sistemas. E aí, quando eu falo de REST, aí eu estou falando de arquitetura. Quando eu falo de SOAP, eu também estou falando de arquitetura. Por que é importante padronizar a arquitetura quando se trata de API? Sistemas diferentes têm estruturas diferentes, têm linguagens diferentes. Então, existe essa necessidade de ter uma formatação em comum entre sistemas para que a comunicação seja feita. Porque se um sistema fala... Vou dar um exemplo um pouco grosso, mas imagina que eu sou uma pessoa que sou fluente em português e eu tento me comunicar com uma pessoa que fala alemão sem ninguém ter um contexto em comum, uma língua em comum. Então, fica difícil a comunicação. Mas, se eu sou fluente em português e eu falo inglês e a pessoa que é fluente em alemão, ela também fala inglês, a gente tem uma maneira de se comunicar. A API seria essa maneira, né? Então, o inglês seria a representação de uma API. E o inglês, ele existe regras de formatação, existe regras gramaticais, para que seja para o inglês seja praticado de boa maneira, tanto com o falante da língua portuguesa quanto com o falante da língua alemã. Então, essas regras é o que a gente chama de REST. Então, o REST ele define aí algumas coisas estruturais para que essa comunicação seja feita. Uma das regras que o REST precisa ter incluso para ser implementado é a comunicação usando o protocolo HTTP, que é o protocolo da internet, por exemplo. Então, existem aí várias restrições. Se vocês forem ver a documentação oficial, se vocês forem pesquisar sobre o REST, vocês vão ver que tem vários requisitos ali que precisam ser atendidos para que seja uma integração REST. O fato de ter vários requisitos não significa que é difícil, tá, pessoal? Hoje, a ServiceNow, ela cria vários atalhos para que a gente implemente um REST dentro das boas práticas, e até linguagens de programação como Java, C Sharp, apresentam bibliotecas que também fazem esse trabalho de maneira dentro dos requisitos que o RESTful ele prega. Então, não precisa ter medo, mas é só para quem tiver mais interesse e ir a fundo pesquisar. Então, e nesse caso aqui, nesse treinamento, eu vou focar numa API super simples, que é uma API do ViaCep, que é uma API de consulta de CEP, que ela recebe o CEP e retorna um objeto, né, um JSON, com o endereço desse CEP. Vai entregar o nome da rua, o nome do bairro, a cidade, e algumas informações adicionais. É legal ressaltar que a maioria dos RESTs, quando a gente implementa, a gente usa o JSON, que é não sei se todos estão familiarizados, mas é uma anotação feita pro JavaScript para manipulação de objetos. Então, de maneira bem simples, assim, você coloca chave e valor daquele recurso que você está representando através de um JSON, e aí, por ser muito simples e muito replicável, escalável, acabou se usando em diversos sistemas que não necessariamente usam JavaScript e outras linguagens de programação utilizam esse JavaScript Object Notation, né, que é o JSON. Então, é super simples, eu vou mostrar isso também na prática. Né, a API do ViaCep, ela retorna esse JSON. É uma estrutura, assim, não tem muito segredo para desvendar, né? Tem como complicar isso, né? Tudo na TI tem como complicar, mas de maneira geral, assim, o intuito aqui não é complicar, tá? O intuito aqui é mostrar os caminhos, e aí a partir daqui você consegue fazer integrações cada vez mais complexas, cada vez mais robustas, mas conceitualmente, tanto na teoria quanto na prática, a ideia é ver aqui nesse treinamento. Se eu estiver falando rápido demais, ou se eu não tiverem entendido
algum ponto, podem falar, podem mandar aqui no chat. Eu estou olhando o chat aqui, então fiquem à vontade aí, tá, pessoal? Quando a gente fala de REST, existem alguns métodos que ele disponibiliza, e esses métodos eles vêm junto com boa prática. Tudo na TI vem junto com boa prática, tá? Nada você tira da cartola e desenvolve como você acha que deve, né? Sempre tem uma boa prática que a gente precisa seguir, porque, novamente, integrações entre sistemas é importante seguir estruturas de mercado, até para que a comunicação entre dois sistemas não seja prejudicada pelo fato de um sistema tá mal implementado ou tá fazendo alguma, pelo perdão da palavra, gambiarra, né, alguma coisa fora do padrão. Então é necessário implementar com as boas práticas. Uma API REST, ela tem esses verbos, esses tipos de chamada, né? Vou até mostrar no Postman aqui, só para mostrar mais ou menos. Isso aqui é uma API que eu fiz na época do colégio, da curso técnico, que é uma API que retorna uma lista de usuários. Tem só um usuário. Então aqui a gente consegue ver o nosso objeto JSON, como eu disse, chave-valor. Então é uma lista, deixa eu comentar um pouquinho aqui. É uma lista, né, um array de objetos, que eu tenho um objeto que tem o código do usuário, o nome, a senha, o e-mail, se a pessoa é PCD ou não, endereço, data, CEP e CPF. Isso aqui era um sistema que eu estava criando para ajudar pessoas com deficiência visual, né, só para contextualizar aqui. Mas repare que tem alguns componentes aqui. Isso aqui primeiro que esse nome desse aplicativo aqui é Postman, e ele serve para a gente fazer alguns mocks e alguns testes em APIs, né, principalmente APIs REST. Então aqui eu tenho o meu verbo, que é o que eu quero consultar nesse endpoint. Eu quero fazer um get, um post, um put, um delete. Aqui eu tenho um endpoint, que é o URL do serviço. Então, quando o sistema terceiro ele quer que você acesse a base de usuários, ele vai ter que fornecer um endpoint que consulte essa base de usuários. Então, aqui eu tenho um endpoint. E de acordo com o verbo que eu uso aqui, o método que eu uso, esse endpoint ele vai se comportar de maneira diferente. Porque esse endpoint de listar o usuário, por exemplo, ele pode ser um get, porque eu estou listando o usuário, mas ele também pode ser do tipo head, que ele vai retornar só o header da minha solicitação. Mas qual que é a vantagem de eu ter só o header, por exemplo, usando esse método head? Simplesmente porque, caso eu esteja fazendo uma consulta que eu sei que vai retornar muitos registros, se eu retornar só o header, eu vou saber, por exemplo, no header, qual que é o tamanho da minha solicitação, qual que é o tamanho do arquivo antes de eu ser solicitado, quanto que ele armazena em cache. Então isso tudo pode ser configurado. Então, existem esses métodos que eles possibilitam maneiras diferentes de trabalhar com APIs REST. Nada impede de, por exemplo, o GET, que foi feito para solicitar informações de recurso no servidor, ser usado para outra coisa. Então, vou voltar aqui no PowerPoint, só para exemplificar para vocês. Voltei demais? Deixa eu voltar aqui. Rapidinho. Eu vou apresentar de novo. Vou voltar onde é que a gente estava.
Só um momentinho que tá um pouquinho... Enquanto isso aí, pessoal, já vou deixando avisado para vocês, quem nunca participou aqui, no final da reunião a gente tem uma foto aí. Então, galera aí já pode ir ajustando o cabelo. A foto que vai lá pro LinkedIn. Não vem preparada. Então, a gente sempre tem aí, quem quiser e puder abrir a câmera, não precisa ser agora, lá no final a gente vai fazer a foto. Antecipando aí. Lucão, pode ajustar o cabelo aí também. Opa, pode deixar. Já passei aqui o creme, o gel. Eu não falei no início. Eu não falei nisso, mas eu trabalhei com o Henrique também lá na Alpar, enquanto a gente estava... lembro de você. E ele é conterrâneo aqui de Carapicuíba também, cara. Mora na mesma cidade que eu. Olha aí. Não, tem algumas carinhas aqui que familiares. O mundo de ServiceNow é um ovo, pessoal. É um ovo. É um ovo, mas sempre com gente nova. É porque a galera tá chegando, né? Entrando nesse ovo. Eu só tô com um pouquinho de dificuldade aqui para compartilhar a tela. Vou tentar compartilhar aqui de novo. Não sei por que motivo, quando eu coloco aqui a apresentação, ele fica passando os slides sozinho. Aí eu não sei se assim vocês conseguem acompanhar. Sim, dá para ver, tranquilo. Dá para ver? Beleza. Tem que ter um pouquinho de paciência aqui com o notebook. Então, só retomando, né, quando a gente fala de métodos REST, a gente tem alguns verbos, alguns métodos que a gente pode utilizar, mas cada método tem a sua função, né? Eu posso usar aqui o GET, que no caso é feito para solicitar uma informação de um recurso, por exemplo, uma lista de usuários ou algum registro específico. Eu posso usar um POST para fazer essa consulta? Posso. Tecnicamente eu posso, mas tecnicamente eu não devo, né? Para manter aí dentro das boas práticas, recomenda-se usar o GET para consultar, o POST para fazer criação de novos recursos, né? Por exemplo, criar um novo usuário na tabela, criar um novo registro, o PUT para fazer atualizações, o delete para fazer o delete, o PEF, caso o PEF ele é menos usado, porque ele também é para fazer atualização, mas imagina-se que é um recurso que ele é muito atualizado para diferentes clientes. Imagina que é um registro ali, por exemplo, um registro de um produto que eu altero o valor dele diversas vezes no dia por diversas pessoas diferentes. Por uma questão de performance, recomendo o PEF, porque às vezes eu vou fazer a atualização de apenas de um dos atributos desse registro. Então, ele é um pouco mais performático. E eu acabo, no patch, é até recomendado não atualizar esse recurso diretamente, mas colocar ele em uma fila ou colocar na requisição como que eu vou alterar esse registro, qual que é o campo, qual que é o valor que eu vou imputar, diferente de um put ou de um post que eu passo a representação do objeto num JSON, como, por exemplo, é o que está aqui, né? Eu passo esse JSON ali num post, por exemplo, e o cadastrar novo usuário. Vamos ver se carrega aqui. Então, cadastrar novo usuário, eu passo aqui a representação do meu recurso em um objeto e eu faço a criação desse novo recurso, a mesma coisa, caso eu queira fazer uma atualização. Por que pode acontecer de, por exemplo, usar o POST para fazer uma requisição de consulta, embora não seja recomendado, tá? Mas eu vou passar o que eu já vi, inclusive até ferramentas terceiras nativas fazem isso. Porque o GET, para ser uma consulta mais performática,
normalmente o servidor do cliente ou o navegador que você está fazendo GET, ele vai guardar em cache a solicitação, justamente para melhorar a performance e não onerar o servidor que está hospedado a API. E o POST, já não. O navegador, por padrão, o servidor cliente que está fazendo a requisição, ele não vai guardar cache. Então, em alguns, não é tão recomendado, mas muitas vezes é comum você ver utilizarem o POST para fazer consulta. Mas, novamente, prezo para que sigam as boas práticas de mercado. Boa. Acho que em questão de verbos é mais isso. Eu não sei se está claro para vocês o que é um recurso, o que é os métodos, né? Até posso explicar um pouco melhor. Então, deixa eu ver aqui o chat. Aproveitando aí, pessoal, eu caí e voltei, eu perdi as informações que estavam no chat lá. Aí ele apaga tudo. Só peguei o André respondendo alguma coisa aí que eu não vi nem a pergunta. Mas, de qualquer forma, assim, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá? O Meet, ele mata a chamada em 1 hora. E assim, daqui a pouco, eu tô monitorando aqui, daqui a 10 minutos ele vai matar a gente, ele mata, eu não quero nem conversa. Ele já vai avisando que vai acabar, ele manda embora. Mas o que a gente faz? A gente gera outro link, a gente é chato. E aí eu gero outro link, mando aqui, a gente pula pro outro link, tá? Mas eu fico olhando aqui e já mando o link para vocês. Beleza, gente. Então, aqui só voltando para o tema do recurso, o recurso de uma API nada mais é aquilo que vai ser manipulado, né? Então, posso manipular um registro, posso manipular um documento, um arquivo, uma imagem, tudo isso, tudo que pode ser nominado, eu posso abstrair para um recurso. Então, basicamente é isso, e a API REST ela é justamente para fazer a manipulação desse recurso aí, seguindo as boas práticas, seguindo alguns protocolos. Acho que a gente pode ir para o próximo slide. Aqui começa um pouquinho de como que a gente pensa em fazer uma integração, né? Quando eu estou liderando algum projeto tecnicamente e vem algum recurso que nunca fez integração, a pergunta mais comum que eu recebo é o que eu preciso pedir para o sistema ou para o responsável pelo sistema para fazer a integração, né? Porque as pessoas não têm essa noção. Então, normalmente, a gente pede a documentação da integração, se tem documentação, né? Muitas vezes não tem. Quais são os métodos que eu preciso usar para fazer essa integração, quais são os parâmetros que eu preciso passar, né? Vou passar um pouquinho sobre parâmetros, qual que é o conteúdo, o corpo dessa solicitação, o que ela retorna para mim. E aí, quando eu penso no que ela retorna, eu estou falando tanto do status da solicitação, né, que existem status de falha, status de sucesso, e alguns cenários de exceção, né? Porque aqui na ServiceNow, quando a gente faz a integração, é importante fazer toda essa tratativa para não dar um erro genérico na cara do usuário, né? Então, tratar esses erros é importante até para deixar essas requisições mais rastreáveis, né? Então, isso aqui está dando falha porque provavelmente está faltando algum parâmetro, está passando alguma informação inválida, né? Então, normalmente eu sigo esse modus operandi, e isso aqui não é uma regra, né? Mas é o que de costume a gente acaba parando para analisar quando recebe as informações. Existem alguns desafios quando a gente faz integração com o ServiceNow, tá? Não só com o ServiceNow, mas com outros sistemas também. Primeiro, diferenças estruturais entre sistemas. Então, imagina que eu tenho a tabela de usuários aqui da ServiceNow e eu preciso pegar algumas informações de uma tabela de usuários que está lá no sistema da Microsoft da vida. Às vezes,
os campos não são os mesmos, a nomenclatura, às vezes os registros estão em lugares diferentes lá no sistema, e eu preciso, de alguma forma, mapear isso aqui para ServiceNow. Do contrário, também é verdadeiro. Então, essas diferenças estruturais acabam impactando um pouco aí na hora de fazer uma integração. Às vezes, aqui na ServiceNow, você tem um registro de requisição, por exemplo, né, um incidente, vamos supor, e lá num sistema terceiro que eu preciso fazer integração, esse sistema está separado em 3 tabelas diferentes. Então, é um desafio fazer o mapeamento de campo por campo, tabela por tabela. Você vai ter que fazer uma requisição, você vai ter que fazer 3 requisições lá nessa API para preencher os valores aqui na tabela de incidente. Então, essas diferenças estruturais, elas tendem a acontecer, né, mas nunca vai ser igual. Só que, quando é muito discrepante, acaba atrapalhando um pouco a implementação de uma boa integração, né? Sistemas legados não padronizados. Então, às vezes não precisa nem ser um sistema antigo, às vezes é um sistema novo que foi mal desenvolvido. Mas digamos que eles têm esses sistemas lá, que eles disponibilizam algumas APIs, né, para a gente utilizar aqui na ServiceNow, por conta de alguma necessidade. E esse sistema ele não está com uma padronização de mercado, está com campos que tinham que ser valores numéricos, mas está preenchido com valor de texto, isso pode quebrar aqui do nosso lado. Então, isso precisa ser visto com muito cuidado, né? A ausência de documentação desatualizada, né? Eu acho que sim, eu fiz, assim, por volta de umas 15 a 20 integrações na minha vida, assim, de projeto, de ServiceNow. Eu acho que só 3 tinha documentação atualizada. A grande maioria não tem uma documentação, a documentação não está atualizada. E, então, nesses casos, a gente depende de uma consultoria terceira ou de um squad, de um time que não faz parte do seu, que cuida daquele serviço e se comunicar com ele. Fala, olha, o que eu preciso mandar aqui nessa API? Quais informações você precisa? O que você retorna? Porque não existe uma documentação. Às vezes o conhecimento está dentro da cabeça de uma pessoa, não está dentro de um diretório ou de um link para uma documentação. E essa comunicação, ela pode ser um problema, que é o próximo tópico, né? A falta de comunicação entre os times envolvidos, né? Pode ser por conta da falta de documentação, porque às vezes, se você recebe uma boa documentação, muitas vezes você não precisa do apoio do time responsável pela sustentação daquele serviço. Você consegue, só com as credenciais e os endpoints, você consegue implementar a integração sem problema nenhum. Mas quando tem a ausência dessa integração, você precisa se comunicar com esse time responsável. Às vezes, esse time, né, que cuida desse serviço que você está querendo consultar é da sua empresa, então você consegue ter uma comunicação melhor, é da mesma consultoria. Às vezes é uma consultoria terceira, que foi o cliente que contratou, e aí fica um pouco mais difícil. Teve casos que era uma consultoria terceira que o cliente não contratava mais, ou seja, não tinha ninguém que sabia dessa integração. Então, foi na tentativa e erro, tentava fazer a requisição, via se dava certo, não dava, tentava de novo, e aí a tentativa e erro, obviamente que uma integração que demoraria, às vezes, 1, 2 semanas para ser concluída, demorou 1 mês, por conta de ausência de documentação e ausência de informação. Então, comunicação entre os times é crucial. Nem sempre é fácil, porque a gente está lidando com pessoas, né? Então tem perfis diferentes, tem gente que é mais aberta, mais prestativa, tem vezes que você vai fazer integração com um serviço que está sendo construído, eles estão construindo uma API, aí você pode opinar, você consegue falar, olha, preciso que retorne isso, você consegue fazer sua API retornar isso, o cara vai lá, altera a API para você, então existem essas possibilidades. Localização dos sistemas. Aqui eu não estou falando... Só te interromper, cara, senão vai matar aqui a sala. Vamos migrar para outra lá, que ele vai matar em 2 minutos, antes de você entrar nesse assunto aí. Beleza? Beleza. Já botei o link aqui no chat, botei o link lá nos grupos também, tá, pessoal? Só clicando aí que eu vou aprovando lá. Mandou mensagem aqui, ele não clicou lá. Deve estar entrando aí já.
Essa questão da pergunta que ele comentou é a que eu mais ouço também. Pô, vou fazer uma integração. Que informação que eu peço pro cliente? Cara, isso é padrão. Acho que eu já ouvi isso aqui, acho que umas 4, 5 vezes, cara. Eu vou falar sobre esse assunto aí. Eu tava esperando uma deixa, mas é o seguinte. Vocês já ouviram falar, e a gente já teve até apresentação aqui sobre isso, sobre Now Create. Now Create, o portal lá do Now Create. Lá no portal do Now Create tem o material, né? Ele chama de... Acho que ele chama de asset, sei lá. Que são materiais que a ServiceNow entrega para fazer qualquer tipo de coisa. Vou implementar um ITSM. Então tem lá todo o processo lá do ITSM, até no nível de histórias. Tá? E integração também. Então o que você precisa fazer a integração? Lá no Now Create tem lá a receitinha de bolo que a ServiceNow fala para você criar a integração. E aí você vai ter lá, por exemplo, o que eu preciso? Tem lá, ele te dá um Excel de depara. Normalmente você vai fazer integração, você precisa de um depara. Né, do que vem no meu payload, o que eu vou salvar, do que vem no meu payload, o que eu vou salvar nos campos do ServiceNow. Então você vai fazer lá um depara. Então tem esses macetes aí, tá? Inclusive a parte de implementação também tem lá. Vou implementar o ITSM, o módulo do ITSM. Cara, tem tudo lá, mastigado. Tá em inglês, mas tá mastigado. O pessoal que trabalha com vendas abusa muito do Now Create ali para apresentar alguns produtos. E é um pouco esquecido pelos técnicos, né? Isso é verdade. Muito verdade. Mas bora lá, já estamos vendo, Henrique. Segue o baile. Agora temos mais 1 hora aí. A ideia é normalmente a gente acabar em 1h30, né? Às vezes passa um pouquinho, mas a sala vai ficar viva. Tem 1 hora aí de sala. Uhum. Não, acho que assim, eu demoro um pouco mais de tempo aí para falar conceitualmente, mas na prática eu acabo mostrando aqui, eu já tenho minha instância meio que pronta aqui, e acabo mostrando aí mais rápido, mais tranquilo. Beleza. Eu estava falando aí na parte de localização dos sistemas, e aqui não é localização física, embora importe por conta da latência e tal, mas aqui eu estou falando de um sistema, por exemplo, ele trabalhar com uma moeda, por exemplo, o euro, e o outro sistema trabalha com o real. Um sistema trabalha num fuso horário e o nosso sistema trabalha com fuso horário Brasília. Esse tipo de localização que eu estou falando, né? Então, isso acaba impactando também, às vezes você precisa converter formatos numéricos, né? O separador decimal. Já vi sistema que usa o separador decimal, que não é o comum. Tem diversas coisinhas assim, de acordo com a localização do sistema, e aí isso muitas vezes é variável de ambiente do sistema ali, que é pré-configurado, a gente acaba tendo um pouquinho de dor de cabeça para trazer para a ServiceNow. Então, vai preencher um campo de data aqui na ServiceNow, qual que é o fuso horário que o seu sistema trabalha? O meu sistema trabalha com um X fuso horário, sei lá, GMT, né, o meridiano ali de Greenwich. Beleza, sem problema, aí a gente faz tranquilo. Meu sistema trabalha no horário de Brasília. Então aí já tem um pouquinho de dor de cabeça. Latência e performance, tá? Quando a gente vai fazer uma integração, a gente tem que ver qual que é a performance da integração, quanto tempo ela demora para retornar uma resposta, e com que frequência você vai ter que usar essa integração. Se for uma integração que demora 2 segundos, mas você faz ela com pouca frequência, não tem tanto problema. Agora, se for uma integração que você precisa rodar ela em looping ou fazer ela constantemente, ela demora 3 segundos, isso acaba escalando aí, acaba impactando tanto na performance do servidor que está hospedado nessa API, quanto na performance da instância também. Né? Então, é delicado, a gente já vi casos que a latência, né, e a performance impactam no portal, acaba quebrando, inclusive, o portal, porque são muitas requisições simultâneas para uma API lenta, então acaba impactando sim. Principalmente quando através do widget você faz requisição no servidor, então é delicado esse tema. Mas, de maneira geral, quando você faz integrações para consultas pontuais, ou que é um processo dentro de um fluxo,
é mais tranquilo. Quando você precisa fazer uma carga massiva de informação, a gente recomenda fazer essa integração de maneira periódica, por exemplo, né, diária, semanal, mensal, e nem sempre usar uma REST API, mas, por exemplo, usar um data source que importa essa informação e faz essa carga mais massiva. Né? Então, existem outras maneiras ali, ou outras soluções contorno. Segurança da informação, né? Então, quem está consultando a API é o usuário final. Esse usuário final ele tem acesso a essa informação, ele pode ter acesso a essa informação que a API fornece. Como que a gente consegue limitar isso? Qual que são os métodos de autenticação dessa API? Essa API ela tem dados sensíveis, né, que eu não posso liberar para qualquer tipo de usuário. Por que eu digo isso? Muita gente, muitos projetos, inclusive projetos que eu entrei e comecei a participar, negligenciam essa parte de segurança da informação. Imagina o quão nocivo é para uma empresa você consultar uma API, por exemplo, de folha de pagamento e não parametrizar ela de acordo com a sessão do usuário. Ou seja, o usuário, se ele tiver um conhecimento técnico um pouco mais avançado, ele consegue ir ali nas requisições que você fez para o servidor e mudar o parâmetro. Então, é muito importante você trabalhar com autenticação, trabalhar com diferentes credenciais. Normalmente, a gente está com esse tipo de informação sensível, a gente trabalha em cima de token, com métodos POST, que aí não guarda cache. Então, tem uma série de coisas de segurança que muitas vezes a gente negligencia, porque na ServiceNow é muito fácil fazer algumas coisas e a gente acaba não se dando conta que temos que ter atenção para alguns pontos. E às vezes é a solicitação do próprio cliente. O próprio cliente ele quer que esse recurso ele seja consultado de maneira restrita. Então a gente precisa às vezes adaptar algumas soluções, ver como que a gente vai consultar essa API. E uma outra limitação, né, um outro desafio, na verdade, é a infraestrutura. Por quê? Existem APIs que são públicas na internet, que é o caso da API do Correios, é o caso, a Google tem algumas APIs default. Para quem gosta de estudar, existe uma API que é toda a enciclopédia de Pokémons, que é uma API que eu super indico para quem está estudando portal, para quem está estudando integração, que é uma API, assim, parruda, sabe, bem completa. Então, existem essas APIs que são públicas na internet. Tem uma do Star Wars, já viu essa? Já vi também. Essa é legal pra quem curte Star Wars. É satisfatório ver alguns portfólios que o pessoal cria portais super disruptivos ali, com várias funcionalidades, usando essas APIs, assim, Star Wars, Pokémon. Então tem bastante coisa. Você mesmo pode criar algumas APIs também, tem ferramentas para isso na própria internet. Pode consultar APIs da própria ServiceNow também. Eu gosto de fazer isso. Mas o que acontece? Essas APIs, normalmente, elas estão públicas na internet. No caso da ServiceNow, algumas APIs que a ServiceNow disponibiliza para consulta também estão na internet, não depende de uma infraestrutura. Principalmente sistemas que são em nuvem, normalmente eles têm endpoints ali que disponibilizam alguns recursos ali com certas limitações disponível na internet. Porém, quando a gente fala de integrações para sistemas de uma empresa específica, normalmente esse sistema está dentro da intranet da empresa, ele está dentro da infraestrutura da empresa. Então, se você pegar aquele endpoint que o cara mandou para você, o cara não, né, o consultor lá do sistema, vamos ser mais coloquiais. Se você pegar essa URL e jogar na internet, você vai receber um 404, né, um not found, ou uma página não existe, porque esse endpoint, ele não está na internet, ele está na intranet do cliente, ele está na infraestrutura do cliente, dentro da rede dele. E aí, para fazer integrações com esse sistema, você pensa assim, a ServiceNow está na nuvem, ela consulta a internet. Como é que eu vou consultar um recurso que está dentro da intranet? Aí tem duas opções. Tem o uso de meet server, que é o que a ServiceNow recomenda. Ela tem dois meios, né? Esse meio que a ServiceNow super recomenda, que é o meet server, que é uma aplicação que você instala lá no servidor. Esse servidor, logicamente, tem que estar dentro dessa intranet.
E esse servidor, essa aplicação Java que a gente instala lá, é bem tranquilo de instalar, não tem muito segredo, tanto para servidor Linux quanto para Windows. Você acaba usando ele para intermediar esses acessos. Então, ao invés da ServiceNow consultar diretamente o endpoint, ela vai lá no mid-server e vai pedir para o mid-server que está dentro da intranet consultar esse endpoint e trazer o retorno para você. Então, isso é uma maneira de você utilizar serviços que estão dentro da rede do cliente pela ServiceNow. A outra maneira é uma maneira que a ServiceNow não recomenda, né? Já tive casos que o cliente ele queria e a gente argumentou contra, a gente abriu o chamado com o suporte da ServiceNow e a ServiceNow ela nos defendeu, porque a ServiceNow não recomenda, que é criar um túnel de VPN na ServiceNow. Por que é delicado fazer isso? Segundo a própria ServiceNow. Criar um túnel de VPN, alguns plugins eles pedem suporte. Algumas funcionalidades da ServiceNow apresentam defeitos e falhas assim de maneira intermitente. Claro que, só tendo ServiceNow, ainda assim, existe uma alta disponibilidade da instância. Então, existe contratualmente, não vai chegar a comprometer a sua instância, mas que vai dar dor de cabeça para quem desenvolve, vai. Então, não é tão recomendado utilizar esse túnel de VPN. Isso é algo que você tem que solicitar lá no suporte da ServiceNow para eles fazerem. Tem uma série de informações que são necessárias, que a gente precisa ver com o cliente. Então, é bem delicado. Normalmente, a gente segue com o mid-server aí, que é bem tranquilo. Depois, a gente, se sobrar um tempinho, a gente pode falar de mid-server. Então, basicamente, alguns dos desafios que a gente tem quando a gente faz integração. Aqui é um exemplo da API do ViaCep. Tá? Então, alguns dos conceitos que eu já expliquei, ele já está ilustrado aqui. Então, a gente tem... Vocês estão vendo o meu mouse? Beleza. Sim. Então, aqui a gente tem a URL, a gente pode chamar de endpoint do recurso que a gente quer manipular. E desse endpoint, a gente tem o path, que é o caminho até chegar ao recurso. Tudo que é caminho até chegar ao recurso, a gente chama de path, que é o caso WS, que provavelmente é uma sigla para Web Service. A gente tem aqui um parâmetro que a gente passa, que é o CEP, e um outro parâmetro que é o tipo de retorno que você quer receber, que no caso eu quero receber um JSON. Isso varia de API para API. Aqui eu estou falando da API do ViaCep. Se você for para uma API de uma outra empresa, a estrutura é diferente, porque a URL vai mudar, os parâmetros que você vai precisar enviar são diferentes, às vezes não precisa mandar nada, às vezes é só fazer a consulta, então às vezes você só manda o CEP no final aqui, então pode variar de acordo com o sistema. Isso aqui é específico do ViaCep. O método que a gente vai consultar, que é o GET, os parâmetros de URL. Então, aqui eu preciso mandar o CEP na minha URL, que é esse número aqui, 010, 01000. O body, que no caso dessa API, eu não preciso mandar nada no corpo dessa API, porque eu vou receber uma informação. Eu não estou manipulando e nem criando uma informação, então eu não vou mandar nada no body. O método de autenticação, nesse caso dessa API, não precisa autenticar. É uma API pública. Porém, existem APIs que precisam de autenticação e essa autenticação ela pode variar. Tem a autenticação que é só com usuário e senha, tem a autenticação que é via token, que é o AUF2, por exemplo. Então, existem vários tipos de autenticação com diferentes níveis de segurança, sabe? O que se recomenda para tratar com dados sensíveis é autenticação por token. Então, normalmente num token ele já vem toda a informação de quem está fazendo a requisição. Esse token ele tem uma validade, ele expira em alguns segundos, então você tem que solicitar e já utilizar ele. Algumas APIs, por exemplo, que você encontra na internet, por exemplo, do Google, você precisa de uma chave. Então,
para conseguir fazer a consulta. Então, além da chave, você precisa também se autenticar para gerar um token, para fazer uma consulta. Então, às vezes, a consulta para o endpoint que você precisa vem depois de 3 consultas de autenticação, sabe? Então, pode acontecer esse tipo de coisa. Um exemplo também de retorno é comum que a gente peça para ou veja se tem a documentação. Os status code, que é quais são os status que essa API me retorna. Então, se eu for mostrar aqui, por exemplo, a documentação oficial da API do ViaCep. Então, aqui, ele mostra um pouquinho como é que usa um web service, ele fala quando que ele dá erro, ó, quando o CEP de formato inválido, por exemplo, aí dá um exemplo de 9 dígitos, o alfanumérico que tem espaço, algum caractere especial, ele retorna um 400, né, um status 400, bad request. Quando é um CEP do formato válido, porém que não existe, ele retorna 200, mas ele vem com um conteúdo de erro igual ao verdadeiro. Então, aqui ele tem um exemplo. Se eu clicar aqui, eu consigo clicar aqui, eu já estou fazendo uma requisição GET. Como não precisa de autenticação, e eu estou fazendo o método GET, aliás, o método GET, ele é o único método que o seu navegador consegue fazer sem precisar fazer alguma configuração prévia. Principalmente se ele não tiver autenticação. Se ele tiver necessidade de autenticação, aí não tem jeito. Você tem que usar ou o Postman, que é uma ferramenta própria para fazer esse tipo de consulta, ou fazer a integração direto na ServiceNow. Então, a gente tem aqui o status code. Vou até abrir o console aqui. Vou dar um refresh. Deixa eu ver se ele pegou. Aqui, o que acontece? Eu pego minha requisição, isso aqui é um console do navegador, tá? Isso você pode fazer em qualquer site. Eu consigo ver o que eu estou mandando, né? Qual que é o endpoint que eu estou consultando, e o status code. Então, o status 200, normalmente, para o caso do verbo get, ele é um status de sucesso. Henrique, no caso, está aí personando o site, aqui eu já estou consultando a API. Por exemplo, se eu pegar esse cara aqui e no Postman, eu vou criar uma requisição nova aqui, só para exemplificar. Então, eu vou fazer um método get. Então, aqui eu estou passando o meu endpoint, estou passando o CEP que eu quero consultar e o JSON. Se eu enviar, ele vai retornar o status OK 200. Existe uma tabela de status e boas práticas que o servidor tem que retornar. Então, alguns erros comuns, por exemplo, 404, que normalmente é o not found. Quando você acessa um site da 404, é porque aquela URL, aquele endpoint que você consultou, ele não existe, ele não tem recurso dentro do sistema, né? Ele não achou nada, ele falou, fui no servidor, consultei esse endpoint e não me retornou nada, esse cara não existe. Então, 404. 400 é bad request, quando eu estou solicitando algo inválido, eu estou passando algum atributo inválido, alguma coisa incorreta, ele vai dar 400 normalmente. Então, existe uma infinidade de status code que podem ser implementados ou não pelo servidor. Eu já vi integrações que só mandava status 200 OK para tudo, mesmo se desse falha. Daí eu tinha que analisar o corpo para ver se realmente deu falha ou não, mas isso não é boa prática, isso é erro de desenvolvimento deles. E aqui, eu estou fazendo basicamente a mesma coisa que eu estava fazendo aqui. É que aqui o meu próprio navegador, ele já entende que isso aqui é uma API que retorna um objeto JSON e ele consegue renderizar esse JSON na tela. Mas aqui eu já estou consultando a API, tá vendo? Ele pegou o meu CEP e já falou, que é Praça da Sé, lá do ímpar, bairro Sé, São Paulo, estado de São Paulo. Aqui tem até um IBGE, um dia que eu não faço ideia do que seja, o DDD, e esse CIAF aqui também que eu não faço ideia do que seja, mas ele traz para mim.
Se eu colocar o CEP, por exemplo, aqui de Carapicuíba, ele retorna para mim o CEP aqui da minha região aqui, por exemplo. Então, isso aqui já é a API funcionando. Como é que a gente implementa isso na ServiceNow é o que a gente vai ver agora. Então, basicamente, já estou consultando a API do ViaCep só com as informações que eles me deram na documentação, tá? E utilizar essas ferramentas, por exemplo, esse Postman, que ele ajuda você a testar algumas APIs, ajuda bastante, porque você não vai começar a integração às cegas, você já sabe, você já testou, já viu como é que se comporta, o que retorna, você faz alguns testes aqui, por exemplo, mandar um CEP inválido, aí você vê o que ele retorna um 400 BET request, deixa eu passar um CEP que não existe, por exemplo. Aí acho que faltou um 9. Ele retorna 200, ok, mas ele não retorna o endereço, porque esse CEP, ele, por mais que ele seja no formato válido, ele não existe. E como é que eu sei essa informação? Porque eu vi aqui na documentação do ViaCep que ele tem esse comportamento, que quando é um formato válido, porém que não existe CEP, ele vai retornar erro igual a true. A partir disso, eu já consigo traçar exceções e ver como é que eu vou tratar esse retorno aqui na ServiceNow. Tipo, quando um retornar 400, eu vou mandar essa mensagem para o usuário aqui, CEP inválido. Quando se eu não achar o CEP, mas se ele for um CEP válido, eu vou falar, olha, esse CEP não existe. Então, eu já consigo tratar os erros assim aqui na ServiceNow. Tudo só olhando a documentação. Assim, olhei, assim, como é um método simples, uma API simples, não tem muito segredo, sabe? Para APIs mais complexas, vai ter 15, 20 cenários diferentes para uma mesma API. Tipo, que você consultou com um parâmetro errado, com um valor equivocado. Então, isso vai variar muito. Mas aqui eu só usei o navegador como um atalho e o Postman eu acabo utilizando mais durante o trabalho. Aí voltou o mesmo problema, peraí. Então aqui são algumas informações que a gente acaba utilizando aí para fazer a integração, e a gente já viu que essa API está funcionando, eu já testei aqui no meu Postman, está ok, agora é só trazer para a ServiceNow. Como que a gente vai trazer para a ServiceNow? Existem dois caminhos, o caminho feliz e o caminho triste. Brincadeira, gente, os dois caminhos são felizes, tá? Existe o low code e o code, que é o que exige um pouquinho mais de expertise aí na parte de programação. Antes, pelo menos quando eu comecei, quando o Eric provavelmente começou, o Lucas também, não existia Flow Design. Não sei se vocês lembram dessa época. Então, todas as integrações de API REST, a gente tinha que usar um cara na ServiceNow chamado REST Message. Basicamente, a gente é parecido com é até um pouco similar com o Postman. Você coloca o endpoint, coloca os parâmetros que você precisa, parametriza tudo e consulta através de script. Você não tem uma interface da ServiceNow que te ajude a implementar essa integração. Você tem que fazer tudo através de script. É difícil? Não. As complexidades de integração não está necessariamente na implementação, e sim naqueles desafios que eu falei no slide anterior, de não ter documentação, de estruturas diferentes, mapear um campo aqui na ServiceNow, que é um campo que... Então, isso sim dificulta uma integração. A implementação por si só, ela é um pouco mais simples, independente do caminho que você vai seguir. Claro que vem com experiência e vem com tempo, não vai achar que é simples de primeira, tá? Quem fez toda a integração quando você faz a primeira vez, é sempre uma lição aprendida. Então, aqui no REST Message, a gente tem que usar a programação, né? A gente tem uma maior liberdade
porque como não é uma interface, tudo que é uma interface que te ajuda, você fica à mercê da interface. Então, o que a interface disponibilizar é o que você vai conseguir fazer. Já com o script, não. Com o script, você tem uma maior liberdade de desenvolver. Você tem reaproveitamento de código, mas o reaproveitamento de código, ele depende de um script saudável, né? Não vai fazer qualquer script que você vai conseguir reaproveitar. Você tem que ter a questão de boas práticas. Acho que é um tema até importante aí para se ver no futuro, essa questão de boas práticas na ServiceNow. Seja de script, seja implementações aí de catálogo e tal, tudo tem uma boa prática. Então, tem essa questão do reaproveitamento de código. Então, eu faço essa integração, crio um script para utilizar ela, e eu posso utilizar esse bloco de código, esse script, em diversos outros lugares na ServiceNow. Seja numa business rule que roda em cima de uma tabela, seja num próprio flow design, eu também posso chamar esse código para ser utilizado e fazer a integração, seja num schedule job que roda diariamente. Então, tem aqui o REST Message, que eu vou explicar também passo a passo, e tem o flow design, que é mais recente da ServiceNow. Ele visa o low code, ou seja, você não precisa tanto de código. Muitas vezes você precisa, mas é bem mais pontual o uso de código JavaScript para você implementar essa integração. A implementação ela tem que ser a mais rápida, porque quem trabalha com programação, com código, sabe que você faz, você testa, aí dá erro, aí você tem que debugar para ver onde é que está dando erro. Então, para você fazer a passagem de conhecimento é mais complicado, porque tem que explicar para ela qual que é a classe que você criou, qual que é o método, qual que é a variável, enfim. Já que como existe uma interface pré-definida com campos que você precisa preencher, tudo é mais visual. Então, a gente acaba tendo uma implementação normalmente, né, não é regra, um pouco mais rápida. Parametrização. Parametrização, nos dois casos tem que ter, tanto no REST Message quanto no Flow Design. Por exemplo, aqui no nosso ViaCep, imagina que eu tenho diferentes ambientes do ViaCep. Eles têm um ambiente que é para teste e um ambiente para produção. Se essa URL muda, se eu não tiver isso parametrizado na ferramenta, se eu não tiver isso armazenado em algum lugar na ferramenta de maneira fácil, eu vou ter que mexer ou no script ou no Flow Design, caso mude essa URL, por exemplo. Então, parametrizar esse tipo de coisa é muito importante para os dois casos. Só que no Flow Design, existe uma maneira de você parametrizar isso de maneira nativa. Você cria um registro, você armazena a URL nesse registro, até as credenciais de acesso você consegue padronizar. Já no REST Message, você tem que padronizar utilizando script, por exemplo, armazenando esses valores em alguma propriedade da ServiceNow, criando uma propriedade para isso, que é o que eu faço normalmente, e mudando essa propriedade toda vez que precisar mudar alguma coisa. Então, quem trabalha com desenvolvimento de outras tecnologias, a gente trabalha muito com variáveis de ambiente, né? Então, tem ambiente produção, tem esses endpoints aqui, esse host. Aqui, basicamente, a gente trabalha com variáveis de ambiente também, só que da maneira ServiceNow de ser. Então, a gente cria a propriedade, tem esses registros aqui no Flow Design que ajudam a parametrizar tanto endpoints quanto credenciais, usuários e senhas. O Flow Design, ele roda no background, então dá para rodar ele de maneira síncrona e assíncrona. O que isso significa? Quando você roda de maneira síncrona, você aguarda a resposta da integração, né, do Flow Design em tela, digamos assim, né? Então, você não pode fazer outra coisa até retornar esse valor. Mas você pode rodar ele de maneira assíncrona, ou seja, executa o Flow Design, ele fica lá rodando em segundo plano, existe uma fila de execução da ServiceNow, e quando ele retornar, ele já vai atualizar os campos que ele precisa, enfim, você não precisa ficar observando, você não fica ativo na tela esperando executar. Isso é um grande ponto do Flow Design,
que no script você normalmente fica à mercê da execução desse código. Então, do ponto de vista de performance, o Flow Design ele é um pouco melhor, mas varia. Se você precisa do resultado da API em tempo real, uma consulta em tempo real, assim, o cara clicou um botão e já aparece na tela logo em seguida, você vai fazer via REST Message. Não tem para onde fugir. Você pode fazer via Flow Design, mas você vai ter que chamar o Flow Design por script e é algo que eu não recomendo. Agora, se é alguma informação que você precisa armazenar no registro, mas você não precisa ter o retorno imediato, aí o Flow Design é o seu melhor amigo. Né? Então, é muito bom, né? Nessa questão, não tem nem comparação. E o Flow Design também, ele tem a possibilidade de ter spokes nativos, ou seja, a ServiceNow, ela é esperta. Visando a produtividade, a rápida implementação, ela criou alguns plugins que realizam integrações nativas para alguns sistemas de mercado que a gente já utiliza. Por exemplo, alguns sistemas da Microsoft, o Slack, por exemplo, o Teams. E aí a ServiceNow ela oferece um suite de ações lá no Flow que você faz essa integração de maneira nativa. Você só coloca os parâmetros lá e pronto, está pronta a integração, não precisa fazer mais nada. Só que isso não é para todo sistema, tá? Alguns sistemas e são pagos, normalmente, é um plugin à parte. Então, caso o cliente ele tenha contratado esses spokes, né, esses plugins à parte, que fazem essas integrações nativas, ótimo, utilizem eles, não vai se arrepender, porque vai ter o suporte da ServiceNow ativamente para esses plugins, e você não vai precisar codificar nada, o máximo que você vai fazer é parametrizar com os endpoints do cliente, por exemplo. Então, é super tranquilo. Então, aqui é um dos Flow versus REST Message, tá? Não são inimigos, eles acabam tendo funções diferentes. Eu, como sou um cara um pouquinho mais, não técnico, mas eu gosto bastante de programar, de código, eu gostava muito de fazer REST Message. Mas quando você vira líder técnico e o tempo ele é muito precioso, o Flow Design ele realmente ajuda bastante. Ele diminui o tempo de criação de uma integração de maneira muito rápida e é muito fácil passar conhecimento para as outras pessoas que vão dar sustentação a essa integração ou vão trabalhar na ferramenta. Assim, não tem comparação. Embora, para alguns casos, a gente dependa ainda do REST Message. Vou mostrar os dois aqui para vocês. Vou mostrar um pouco na ferramenta, eu já fiz a integração, então vou mostrar até para correr um pouquinho, para não ficar muito tarde, não ficar muito extenso. Vou mostrar passo a passo o que eu fiz. Até abrir a minha instância aqui. Eu acabei sendo deslogado. Basicamente, gente, a integração, o cliente, quando ele vai pedir uma integração, ele nunca vai falar, nunca não, né? Normalmente ele fala, mas às vezes ele não vai falar, quero uma integração com o sistema X. Ele vai, na verdade, vai falar, olha, eu quero uma funcionalidade X. E aí, quando você vai levantar os requisitos para essa funcionalidade, você vê a necessidade de uma integração. Um exemplo que eu vou usar aqui para explicar para vocês a parte do ViaCep, a integração do ViaCep. Ele vai chegar para você, provavelmente, e vai falar, eu preciso que na tabela de localidades eu tenha um botão que quando eu aperto, ele busque o endereço da pessoa com o CEP da localidade. Aí você vai pensar, bom, isso aí é tranquilo de fazer, vou criar um botão ali na tabela de localidades, só que aí você vai para pensar, não existe na ServiceNow uma base, uma tabela, que armazene os CEPs com todos os endereços para você consultar. Não existe. O que existe é uma API do ViaCep que retorna para você
essa informação. Então, você já vai ver a necessidade de integração aí, quando você vê que você não tem um insumo na ServiceNow, o insumo está em outro sistema. Então, aí você vê, poxa, aí eu vou precisar fazer uma integração com a API do ViaCep, não tem para onde fugir. Ou ele pode chegar para você categoricamente e falar, preciso fazer integração com um sistema, não sei, com o SAP, porque tem uma demanda lá da área de SAP que é um pouco complicado eu querer automatizar. Então, ele pode chegar assim para você. Bom, já acordei minha instância. Vou mostrar ela aqui para vocês. Minha instância está na Tóquio. Então, vamos começar do princípio. Vamos fazer a integração. Lembrem que aqui no Postman, eu fiz aqui a requisição, um ViaCep. E ela funcionou. Tá aqui bonitinha, que no Postman está funcionando. Como é que eu faço para trazer para ServiceNow? Via script, tá? Primeiro, depois a gente pode falar do flow. Eu tenho aqui no menu da ServiceNow um cara chamado REST Message. Aqui eu já criei um ViaCep aqui, mas eu vou criar outro só para exemplificar, e aí depois eu mostro como é que ficou esse meu aqui. Só para vocês verem a similaridade disso aqui com essa ferramenta aqui que eu amo muito. É o Postman. Vou colocar um ViaCep exemplo. O que eu preciso aqui? Eu preciso do endpoint. Então, o endpoint, eu passo aqui o nosso ViaCep. E aí, eu salvo. Como eu não preciso de autenticação, eu não vou ter que fazer nada aqui. Aqui, eu posso colocar uns headers. O que é o header? O header é um cabeçalho da requisição que ele define algumas coisas da API REST. Por exemplo, qual que é o retorno que ela vai dar, qual que é o tipo de retorno, se é um JSON, se é um text, se é um XML. A ServiceNow, infelizmente, ela não cria os headers automaticamente. Então, o header que eu acho muito importante para fazer a requisição é um header do Content Type. É um header Content Type. Normalmente é o Application JSON. Isso aqui é só para a ServiceNow entender o que a gente está esperando dessa API. Né? O conteúdo dela é do tipo JSON, então ela vai retornar o JSON. Só para isso mesmo. Tem mais segredo. Isso quando você vai implementar, por exemplo, em outros lugares, em outros sistemas, você nem precisa, às vezes, especificar isso, tá? E aí, criei a minha REST Message aqui. Ela já cria um default GET por padrão. Por quê? Alguns serviços, algumas APIs de terceiro, tem por padrão no host, né, na URL, um método GET que retorna o status daquele serviço. Então, ou algo do tipo, né? Mas aqui não é o caso. Aqui a gente já pode utilizar, ele já puxou o meu endpoint aqui, que eu cadastrei aqui, ele puxa automaticamente, só que esse endpoint está incompleto. Por quê? Eu preciso do path, que é AWS, preciso passar o meu CEP, e no caso, e eu preciso também passar, no caso do ViaCep, eu preciso passar esse cara aqui, /JSON, a gente viu lá na documentação que precisa. Então, aqui já tenho o meu endpoint REST. Aqui, eu tenho, de novo, a parte de autenticação. Porém, eu tenho essa opção inerente from parent. O que esse cara faz? Ele vai pegar a autenticação de acordo com o que eu setei aqui no meu parent. Então, é bem tranquilo.
Aqui, novamente, eu vou colocar o content type. Aí você vai perguntar para mim, Henrique, só isso aqui já vai funcionar? Vou falar para você que deveria. E aí a gente pode testar. Tcharam. Retornou igualzinho ao que a gente fez no Postman. Um pouquinho mais simplista, né? Porque o Postman consegue rastrear cache e outras coisas, né? Mas aqui a gente já tem o nosso método REST. Qual que é o nosso principal problema agora que a gente criou a ServiceNow já está consultando a API? Primeiro, como eu disse, essa URL ela pode variar, né? Digamos que mude o endpoint ou algo do tipo. A gente não pode deixar ela, a grosso modo, chumbada, né? Não pode deixar ela escrita na pedra aqui. A gente precisa deixar ela dinâmica. Então, a gente pode parametrizar. E a ServiceNow, ela possibilitou para a gente parametrizar usando uma sintaxe muito simples. Para quem já fez notificação na ServiceNow, é a mesma sintaxe. É o cifrão, abre colchetes, coloca o nome da sua variável, fecha colchetes. Isso aqui depois vai fazer sentido, tá? Vou salvar aqui. E aqui no nosso get, eu vou mudar o nome para get-sep, por exemplo. E aqui, novamente, eu vou parametrizar a minha URL. Só que não só a URL precisa estar dinâmica, mas também o meu CEP precisa estar dinâmico. Eu vou receber isso de alguma forma. Eu não posso deixar isso aqui fixo. Então, eu também posso parametrizar o meu CEP. Como é que isso vai funcionar agora na prática? Primeiro, eu preciso para testar, eu preciso preencher essas variáveis. Eu consigo simular essas variáveis aqui pelo Variable Substitution. Vou colocar aqui Auto-Generate Variables. Ele já cria para mim, ele já entende que isso aqui, URL, isso aqui, CEP, é uma variável do tipo string, né? Porque é o padrão que a ServiceNow trabalha para esse tipo de requisição. E aqui eu posso colocar o meu valor de teste, que no caso aqui é minha API do ViaCep. Vou pegar aqui do Postman. Vou colocar aqui a URL. Vou colocar aqui meu CEP. Agora, se eu testar, ele vai pegar essas variáveis, implementar aqui no meu endpoint, dinamicamente, e, teoricamente, ele vai ter que funcionar. E funcionou. Então, beleza, já está parametrizado. Agora eu vou voltar no que eu já fiz, que está idêntico a esse, que é esse ViaCep. Como que eu vou implementar ele? Lembra que ele, por ser uma REST Message, eu preciso implementar via script. Para isso, a ServiceNow, ela criou um método, uma classe, na verdade, chamada REST Message V2. Eu vou até abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Aqui é o developer da ServiceNow. Eu tenho aqui algumas referências, eu posso vir aqui em Server Scope, eu consigo ver todas as classes que a ServiceNow disponibiliza, todos os métodos. E eu coloco aqui o REST Message V2, eu consigo ver a documentação do meu método que eu quero utilizar. Então, esse Message V2, o construtor dele recebe o nome da REST Message e o nome do método, que são, respectivamente, né, vou até mostrar aqui, esse é o nome da minha REST Message, ViaCep, e esse GetAddress
é o nome do método. Então é isso que ele vai receber. Eu tenho outro método aqui embaixo, que é, passei um pouquinho, e setStringParameter, que é justamente o método que eu vou utilizar para colocar o URL e colocar o meu CEP aqui dinamicamente. Então, eu uso esse método aqui, setStringParameter. E eu uso também o método execute, que ele vai executar a integração depois que eu passo os parâmetros. E aí, eu posso, depois disso, pegar o retorno dessa minha API. A ServiceNow ela é muito bonzinha. E aqui existe uma Y-Action bem legal, chamada Preview Script Usage, porque ela quer economizar o seu tempo. Então, se eu clicar aqui, ó, o que ela vai fazer? Ela já vai criar para mim um código pronto de como que eu consulto uso essa REST Message através do script. Então, aqui tem algumas coisas comentadas que são opcionais, que eu posso colocar o tipo de autenticação, qual que é a autenticação, se eu quero usar o MID server ou não para fazer essa requisição. Então, tem algumas coisas que são opcionais, que nesse momento a gente pode ignorar. E aqui a gente usa o REST Message. Pode falar. Quem manja assim de JavaScript entende melhor isso aqui? Com certeza. Mais fácil, quer dizer? Com certeza. A ServiceNow, no lado do servidor, ela utiliza JavaScript. Como um todo, a ServiceNow utiliza JavaScript, né? Então, hoje, lá do servidor, se você quer executar algum script, consultar, no nosso caso, consultar uma API, essa sintaxe, esse try-catch aqui, ele é do JavaScript. E aí, o que a ServiceNow faz? A ServiceNow, ela não roda JavaScript, ela roda Java. Mas ela transpila o código JavaScript para Java, e isso para a gente é transparente, a gente nem precisa saber que isso acontece. O fato é, utilizamos JavaScript para implementar soluções a nível de código na ServiceNow. Esse JavaScript ele não é o mais atualizado, se não me engano, ele é ECMAScript de 2015. Existe eu estava vendo, inclusive, ontem, que vai ser atualizado agora para o ECMAScript mais atualizado para a próxima versão. Então, mas, assim, quem manja de JavaScript, com certeza vai dominar tanto essa parte de integração, essa parte de script na ServiceNow, quanto a parte de portal também, porque o portal utiliza JavaScript e utiliza Angular. Né? Então, é bem interessante, é uma skill assim, muito necessária na ServiceNow para quem desenvolve JavaScript. Seja para fazer integração, seja para criar alguma regra, que precisa manipular algum registro, a gente sempre vai utilizar JavaScript. Qual que é a diferença do JavaScript da ServiceNow para o JavaScript convencional? Simplesmente, a ServiceNow ela disponibiliza uma porrada de classes que adiantam muito a nossa vida. Por exemplo, tem classe que é para manipular registro, tem classe que a gente instancia para executar a integração, por exemplo, que é o caso dessa REST Message V2. Tem diversas classes, então essa é a principal diferença, é saber usar as classes. O nosso tempo tá apertado, então eu vou indo um pouquinho mais rápido, tá, gente? E aí depois a gente pode até, não sei, Eric, se quiser fazer uma parte 2, parte 3, eu fico à disposição. Vamos sim, porque tá ficando seria muito bom, tarde. Seria bom. Pois a galera vai começar a fugir aí, não vai ficar mais ninguém, que amanhã é dia de jogo, né, cara? Então o pessoal vai ter que começar a trabalhar cedo, para sair mais cedo lá para ver o Brasil. Amanhã eu tenho integração para fazer também, pô. Não, mas eu ia sugerir isso mesmo, da gente fazer uma V2. Cara, tá top, assim. Vamos tentar matar nesses 10 minutos aí, e a gente faz uma V2 fazendo a parte advanced, né? Aí mostrando a parte do flow, que eu acho que é uma coisa legal também. Então, já fica na agulha aí. Então, voltando aqui, então eu já vi como é que implementa o script aqui, tem o método REST Message V2.
E aí eu particularmente, quando eu faço integração via script, eu crio script includes, que nada mais é do que pedaços de código JavaScript que são reaproveitáveis, né? São classes que a gente cria para reaproveitar. E normalmente eu separo esses includes, justamente para dar por mais que seja código e seja um código simples nesse momento, isso pode escalar no nível grande e acabar dificultando a manutenção dessa integração ou a sustentação. Então, eu separo em script includes cada etapa do processo. Então, eu crio um SEP provider, aí o nome é livre, tá? Que utiliza ali o REST Message V2, que eu passo via SEP. Aqui eu passo os parâmetros. Aqui eu passo a URL. Só que lembra que eu estou parametrizando a URL, que a URL pode mudar? Então, eu criei uma propriedade lá na tabela de propriedades da ServiceNow, chamada API SEP URL, e eu consulto ela aqui. Então, se mudar aquela propriedade lá, a minha integração ela já está funcionando para essa nova URL, porque eu parametrizei aqui. Aí é que eu passo o SEP, eu recebo o SEP aqui na minha função, tento executar a integração. Se der sucesso, eu converto o meu response aqui pelo método getBody para JSON, porque ele retorna uma string de JSON, né? Então, eu só converto aí para um JSON Object mesmo. E aí, caso dê falha aqui no processo, pode acontecer, ele retorna um status 500 e o response body ele é a própria exceção. Então, aqui é só esse método simples mesmo. E aí, o que acontece? Lembra que eu falei que existem exceções, que pode dar erro, pode retornar 400, o SEP pode não existir? Essas exceções e essa tratativa do objeto, eu faço num cara que eu chamo de SEP Helper. Por quê? Porque quando mudar alguma regra lá na API, por exemplo, ele está mandando agora um status 300, ou um 401, que é não autenticado, eu não vou precisar mexer na minha integração na REST Message e nem no meu script include que faz a integração. Eu mexo só aqui, no meu objeto. Então, aqui, o que eu faço? Eu chamo o meu provider, que eu acabei de mostrar para vocês, o include, e aí executo ele. Então, eu executo ele aqui, eu chamo meu provider, vou até abrir, que eu acabei de abrir para vocês. É o mesmo script, tá vendo? Chamo o meu método get address by SEP, passo meu SEP. Se o status for 200, eu faço isso. Se não, eu coloco um erro de SEP formato inválido. Se o status for 200, ele ainda pode ter erro, porque ele pode ser um SEP que não existe, como a gente viu na documentação. Então, se o object body.erro for true, eu coloco uma mensagem diferente, que é SEP consultado não foi encontrado na base de dados, e retorno esse objeto. Ou seja, já tratei as exceções aqui, e se nada disso acontecer, eu retorno só o meu corpo com o endereço. Então é muito, muito simples. Se eu precisar mapear alguma coisa, precisar mudar algum valor, alguma coisa, eu posso fazer por aqui, sem mexer em nada na integração. Eu segmentei. E aí, por fim, eu sempre uso um script include chamado um sufixo úteis, que é para colocar as regras de negócio. Nesse caso, eu não tenho regras de negócio, então eu só chamo aqui o meu helper e pronto. Mas se tivesse alguma regra de negócio, alguma coisa muito mais específica, eu faria aqui, né? Só para manter isso escalável. Agora a gente já tem a nossa integração disponível, o código dela disponível para a gente usar. Onde que a gente pode usar esse código? Pode usar numa BR, que é uma Business Rule, pode usar num Flow Design, pode usar em diversos lugares. Eu preferi fazer aquele primeiro exemplo que eu passei para vocês, que é na tabela de localidades. Location. Eu criar uma localização nova, colocar aqui chamado QG Henrique, que é o meu QG. E aí eu vou ter um botão chamado Get Address, que é uma Y-Action. Essa Y-Action, vou abrir aqui para vocês verem.
que ela faz? Ela consome a minha API do CEP úteis e pega os campos nessa tabela aqui, ó, cidade, state, zip, e coloca com os valores que a minha API retornou, tá vendo? Eu pego aqui o cidade, o F, tudo que retorna da minha úteis, que a minha úteis está pegando lá da REST Message, tipo, lá na outra ponta. Eu já estou pegando os valores dinamicamente. E aí, quando eu aperto o botão, ele atualiza o meu registro. Vamos ver se está funcionando, tá? Vou colocar aqui o meu CEP. E vou pegar o meu endereço. Ó, pegou Carapicuíba, Estrada do Aderno, São Paulo. Cara, tá funcionando uma integração. É basicamente isso. Se eu colocar um CEP inválido, vai falar, ó, CEP formato inválido. E aí vai dar um abort action aí que ele vai cancelar aí a minha solicitação. De integração REST via script, era isso que eu tinha para falar. Eu sei que ficou muito extenso, tinha muita coisa para falar. Depois a gente pode pegar 30 minutinhos, a gente consegue matar a parte do full design, que é um pouco mais simples. Já prepara aí, Henrique. Talvez a gente faça logo em seguida, tá? Já faça na semana que vem, a gente vai conversando. Se a gente não fizer na semana que vem... no documento já. A gente faz na outra. Mas vamos lá, pessoal, que já está matando aqui a chamada, tem 3 minutos, é muito pouco tempo para a gente fazer as coisas. Eu quero agradecer aí a oportunidade do Henrique, cara, apresentação muito legal, muito teórico, muito detalhada, eu acho que vai ser muito bom para a galera que está começando com ServiceNow e quem já conhece ServiceNow e que não sabe trabalhar com integrações. Vamos para a parte agora que a gente tira foto. E aí depois eu mando para vocês aí o LinkedIn do Henrique, tá? Então quem quiser abrir a câmera aí, a hora é agora, galera. Aparecer bonito aí. Quem ficou até o final, é a recompensa dos fortes. Bora lá, sorrisão bonito. Pentear o cabelo. O Jorge penteando o cabelo como sempre. Beleza, já printei aqui. E aí, compartilha aí com a galera, Henrique, o teu LinkedIn. Manda aí no chat, tem 2 minutos ainda. Eu salvo aqui a foto que teve uma reunião aí que eu perdi. Já coloquei já tava no gatilho aqui já. Boa, inclusive eu vou mandar nos nossos grupos. Galera, pra gente fechar, Henrique, cara, se quiser falar algumas palavras aí, tá contigo. Só agradeço a oportunidade aí, bem legal a iniciativa. E é isso aí, pessoal. Vamos estudar aí, procurar se aperfeiçoar. Muito bom, cara. Obrigado. Tô mandando aqui no chat também, pessoal. Isso aqui é importante, ó. Tem alguns segundos para falar disso. A gente tá com... Eu tô vendo que tem uma galera nova aí que já deve manjar, já trabalha com ServiceNow. O Henrique foi lá, postou lá, preencheu o formulário. Se quiser vir apresentar, é só preencher aí e aparecer aqui. O espaço aberto para a comunidade, para todo mundo falar, trazer aí um assunto, e pode ser um assunto às vezes básico que vai ajudar um monte de gente também. Então, fiquem à vontade de virem aqui, tá? Participar. Valeu, Henrique. Pessoal, muito obrigado, valeu, top demais. Boa noite a todos aí. Valeu, Henrique, valeu, pessoal, um forte abraço. Galera.